Ok, então vamos lá, gente. Como eu estava falando para vocês, hoje nós falaremos sobre patologias reumáticas, né? Ou seja, sobre doenças que comprometem o sistema reumatológico da gente, né? E aí eu precisei fazer a divisão dessa aula de hoje em dois momentos, que nós vamos falar de uma forma geral das patologias reumáticas no momento 1 e falaremos também de algumas patologias, algumas dessas patologias. E no momento 2, finalizamos falando sobre gota urêmica, tá certo? Tendo em vista que a gente ficou um pouquinho imprensadinho em relação à aula de terça-feira, devido ao conteúdo, né? O conteúdo de métodos dialíticos, que acaba sendo um conteúdo mais detalhado e que exige um pouquinho mais de tempo de nós, tá certo? Mas a aula de hoje é bem tranquila, então não teremos problemas quanto ao tempo, tá certo? Ok? Então, vamos lá. Continuam vendo os slides, né, gente? Sim? Sim. Beleza. Então, vamos lá, gente. Então, antes de nós falarmos mais especificamente sobre cada doença reumática, sobre cada patologia reumática, é necessário que nós tenhamos uma ideia geral, possamos conhecer de forma generalista o que são essas patologias, essas doenças reumáticas, tá certo? É necessário também falar acerca da epidemiologia dessas doenças. O que é que eu quero dizer quando é necessário que nós falemos sobre a epidemiologia dessas doenças, né? Quando eu falo epidemiologia, gente, eu me refiro ao contexto de uma doença, por exemplo, a nível populacional, né? Epidemiologia, ela é a ciência que ela é responsável por estudar as doenças, as características das doenças, dos processos patológicos, em um contexto que não é individual apenas, mas também grupal, populacional. Como é que ocorre na sociedade? Né? Essa doença acomete mais pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino? Né? Características mais generalistas, digamos assim, são tragas, né, pelo conhecimento da ciência da epidemiologia. Então, precisamos saber disso também, tá certo? Então, em relação às doenças reumatológicas, às patologias reumáticas, gente, o que é que nós precisamos saber? Primeiro de tudo, que são doenças inflamatórias, tá certo? E aí, quando eu falo em inflamação, gente, um processo inflamatório, ele pode ter um caráter de agudicidade ou de cronicidade, tá certo? Lembrando que uma doença aguda é aquela doença que ela está no auge em determinado momento. Ela tem as suas manifestações clínicas em um dado período de tempo, tá certo? Que é específico, certo? Por exemplo, quando uma pessoa está resfriada, né, está gripada, quais são os piores dias de uma gripe? O segundo e terceiro dia, né? Então, esse é o período agudo da gripe, do resfriado, né? E aí, depois de um tempo, depois do terceiro, quarto dia, essa pessoa já começa a melhorar. Então, é um comprometimento, né? A pessoa fica doente, mas logo em seguida ela se cura, ela se restabelece, certo? Quando eu falo em doenças que têm caráter de cronicidade, gente, o que é que eu estou querendo falar? É aquela doença que não tem cura, certo? É aquela doença que ela vai ter os momentos de agudicidade dela, né? Vai ter momentos de crise, tá certo? Mas que logo após o momento de crise eu não consigo reverter. Eu não consigo curar aquela doença, tá certo? Por exemplo, a depressão. Infelizmente, a depressão é uma doença crônica, né? Que uma vez a pessoa sendo diagnosticada com depressão,
pode parecer muito duro falar isso, mas é a realidade, ela não vai se curar. Ela nunca mais ela vai passar a ser uma pessoa que não tem depressão. Ela sempre vai ter depressão. Agora, óbvio, em alguns momentos específicos, essa pessoa vai ter crises maiores da depressão, né? Então, vai ser o momento da agudização da doença, né? Mas se é uma doença que não tem cura, é algo que crônico, né? Uma vez depressivo, sempre depressivo, infelizmente. Existem momentos que essa pessoa está bem melhor, né? Como se teoricamente não tivesse depressão. Mas o que sabemos, o que a ciência nos mostra, é que essa pessoa ela é uma pessoa mais vulnerável. Ela é uma pessoa que está mais propensa a sofrer mais, a ter momentos de crise em situações que não sejam favoráveis a ela, tá certo? Então, fazendo uma comparação, né? Um resfriado. Tem os dias que você fica pior? Tem. Mas você se cura do resfriado. A depressão você se cura? Não. É? Então, quando nós falamos de doenças reumáticas, gente, nós estamos falando de uma forma geral, voltando, né, para doenças reumáticas, de patologias que elas são inflamatórias, certo? Ou seja, é um processo inflamatório que pode tanto ter caráter de agudicidade como caráter de cronicidade, lembrando sempre que doenças que são crônicas, que duram para o resto da vida, em algum momento ela vai ter situações de agudicidade, como por exemplo a depressão é uma doença crônica, mas volta e meia o depressivo ele tem o quê? Crises depressivas. Então, é uma questão de quê? De caráter de agudização da doença. Ou seja, toda doença que ela é crônica, em determinados momentos ela vai complicar um pouquinho mais, e aí é a manifestação o quê? Aguda, tá certo? Então, essas doenças inflamatórias, né, que comprometem o nosso organismo, podendo elas ser agudas ou crônicas, né, elas podem o quê? Interferir nas articulações, no sistema músculo-esquelético da pessoa, né? Que geralmente, né, causadoras de muitas dores, certo? Pessoas que são portadoras de doenças reumáticas, elas relatam sentir muitas dores, né? Principalmente nos momentos de agudização, tá certo? E a depender da patologia que essa pessoa tenha, né, ela pode apresentar incapacidades, né? Existem pessoas, por exemplo, que a depender da doença reumática que tem, ela precisa se afastar do trabalho de forma definitiva e aí acaba sendo aposentada por invalidez, né? A depender da doença reumática, essa pessoa tem a movimentação do corpo comprometida, né? Então, o que é que dá para nós imaginarmos? Que uma pessoa que é portadora de doença reumática, a depender da doença, né, ela tem a qualidade de vida afetada, né? Ela não consegue viver normalmente como uma pessoa que não tem doença reumática vive, tá certo? Ok. E aí, em relação à epidemiologia, as características epidemiológicas, as características mais gerais sobre as doenças reumáticas, quando nós olhamos para um grupo populacional, né? Não olhando para cada indivíduo, porque cada indivíduo tem as suas particularidades, né? Mas de uma forma geral, o que é que nós podemos dizer sobre essas doenças, sobre essas patologias reumáticas, tá certo? Elas não são uma exclusividade de uma faixa etária. O que é que eu quero dizer com isso? Se nós formos falar, gente, de uma forma geral sobre hipertensão e sobre diabetes, geralmente, né? Porque para toda regra tem sua exceção, mas de uma forma mais generalista. Quais são os pacientes, quais são as pessoas que são mais acometidas, que são mais diagnosticadas com hipertensão e com diabetes? Me digam aí.
Vocês já viram alguma criança hipertensa? Já. Já? Não. Não? Não, doença diabética. É, diabetes até pode ser, mas hipertensa. Uma criança, um recém-nascido, uma criança na primeira infância, ela tem hipertensão? Não, acho que é mais comum em idosos. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Isso. A questão da idade mesmo, né? Isso. Isso, perfeito. A hipertensão, gente, arterial sistêmica, é uma doença comum, mas que é mais comum em pessoas que estão o quê? Na terceira idade, em pessoas idosas, né? A depressão, ela tem idade? Será que... Não, né? Eu tenho uma ex-aluna que ela compartilhou comigo que ela é depressiva desde os 8 anos de idade, desde criança, né? Então, em se tratando de depressão, a gente vê em toda a idade. É aquela história, a depressão não escolhe raça, cor, sexo, idade, né? Classe social, né? Diabetes é uma doença que nós podemos encontrar em todas as faixas etárias? Sim. Existem pessoas que já nascem diabéticas, que aí vai ser por um distúrbio genético pesado, digamos assim. Mas a maioria dos nossos pacientes diabéticos é muito difícil, por exemplo, quando nós trabalhamos na atenção primária à saúde, é, acompanharmos termos pacientes que sejam idosos que não sejam hipertensos e diabéticos. É verdade? Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que essas patologias reumáticas não são exclusividade de uma faixa etária. O que eu quero dizer é que elas podem se manifestar em pessoas com qualquer idade, tá certo? Não é aquela. Porque geralmente nós temos a falsa impressão que doenças reumatológicas é doença de gente idosa, é doença de gente velho, como diz popularmente. E não é, tá certo? As patologias reumatológicas, elas podem comprometer qualquer pessoa, certo? De qualquer idade, tá bom? Então, não é uma doença que é exclusiva da terceira idade, né? Não é uma doença, não são doenças que são exclusivas de pessoas idosas, tá certo? Inclusive, eu fui diagnosticada com a patologia reumática aos 23 anos. Então vejam que não são essas patologias reumáticas, elas não são exclusividade de uma faixa etária. Quando eu falo em faixa etária, eu estou falando em quê? Em idade. Tá certo, gente? Então não é exclusividade de uma faixa etária. Pode ser uma pessoa muito jovem, pode ser uma pessoa com idade intermediária, da mesma forma que pode ser uma pessoa mais idosa. Tá certo? Então, isso é o que a epidemiologia nos traz, né? E o que a epidemiologia também nos traz de dados, né? Que essas patologias reumáticas, né? Essas patologias que comprometem o sistema reumatológico, configuram, são um grande problema de saúde pública no Brasil. Por que que é um grande problema de saúde pública no Brasil? Como eu já falei para vocês, a depender da doença reumática que essa pessoa tenha, ela tem a qualidade de vida completamente afetada, tá certo? Ela pode ter comprometimentos de movimentos, né? Porque para nós vivermos, para nós desempenharmos qualquer função, gente, qualquer atividade, qualquer trabalho, a gente precisa se movimentar. Por menos que seja, mas precisamos. Aí, a depender da patologia reumática que essa pessoa tenha, ela não consegue desempenhar as funções laborais, ela não consegue trabalhar, né? Então, por que que configuram um problema de saúde pública no Brasil? Porque as maiores causas de afastamento do trabalho estão associadas a doenças reumáticas.
tá certo? E além disso, como se não baixasse, né? As doenças reumáticas, elas são a terceira maior causa de aposentadorias precoces por invalidez. Ou seja, se até hoje, né? Porque vai mudar. No nosso país, a faixa etária média para aposentadoria era de 65 anos, né? Se existe uma pessoa com uma patologia reumática, a depender de qual patologia, de qual doença a depender do nível de comprometimento que essa pessoa tem, ela não vai só se aposentar com 65 anos, não, gente. Tem gente que se aposenta com 35 anos. Uma pessoa jovem. Mas por quê? Porque tem um diagnóstico de uma doença reumática que é completamente incapacitante, completamente limitante, né? Impede que essa pessoa trabalhe, que desempenhe as funções básicas do dia a dia dela, né? E aí, uma vez ela tendo o laudo médico dizendo que realmente ela tem essa doença reumática, que ela não tem como trabalhar, que ela não tem como render, que ela praticamente não vive, qual é a obrigação, né? É de que ela seja o quê? Afastada do trabalho. Que ela seja. Oi. Hum. Já. Ah. Hum. Me diga uma coisa, já viu sua tia em alguma crise de fibromialgia? Sim. E aí, como é? Hum. Não aguenta nem ficar em pé, sente muita dor no corpo, né? Às vezes. Uhum, perfeito. Às vezes, como a colega está dizendo, ela não consegue nem ficar em pé. E a pessoa com fibromialgia, gente, quando tá deitada na cama, mesmo deitada, sente dores absurdas no corpo. Então, é uma patologia reumática extremamente o que? Limitante. Como é que uma pessoa dessa vai trabalhar normalmente? Sabe? Então, ela tem que ser afastada. Ela tem que ser aposentada por invalidez. E aí, está sendo dito aí que ela primeiro foi para a Previdência e o médico que atendeu ela lá, né, disse que não era necessário ela se afastar. Aí vem o grande pulo do gato da fibromialgia. A grande via sacra que a pessoa com fibromialgia percorre até ser comprovado por A mais B que ela tem uma patologia limitante, incapacitante, sabe? Porque nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. Não existe um exame específico que diga que a pessoa tem fibromialgia. Então, por muitas vezes os médicos duvidam do que você está falando, do que você diz que sente, porque não existe nenhum exame específico que mostre, que comprove que essa pessoa ela tem o que? Fibromialgia. Aí a pessoa fica nesse sofrimento até conseguir ser, é, ser aposentada por invalidez, né? Porque, infelizmente, no nosso país existem muitas coisas burocráticas, principalmente em relação à previdência, né? E aí, em se tratando de doença, precisar ser afastada, precisar ser aposentada por invalidez, isso acaba meio que representando, como é que eu posso dizer para vocês, um prejuízo para a Previdência. Uma pessoa que vai ter que se aposentar com 47 anos de idade por invalidez, por doença incapacitante, teoricamente ela é vista como prejuízo para a Previdência, porque ela ainda teria mais de 20 anos pela frente para contribuir com a Previdência, né? Infelizmente, no nosso país é assim, a gente tem que pagar para viver, mas quando a gente precisa, eles colocam todas as barreiras possíveis e imaginárias, né? Então, isso a gente vai ver hoje, viu? Um pouquinho mais à frente da aula sobre fibromialgia, tá certo?
Mas no caso da tia da colega, ela precisa sim ser. Ela já conseguiu ser aposentada por invalidez? Não, ainda não. E ela é MEI, ela paga os direitos. Diga aí. É um absurdo, né? O nosso país é uma piada. Mas vejam, ela já tá nessa luta há um tempo, né? Pra ser aposentada por invalidez? É, sim. Recentes. Ela Pois falou que vai procurar outros médicos para esperar essas coisas e vai tentar. que não é uma coisa que é fácil, né? Então, esse daí é um perfeito exemplo da nossa colega de turma, né? Sobre o que a epidemiologia vem trazendo para a gente, né? Que é um grande problema de saúde pública, por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma vida muito limitada, elas praticamente não vivem, né? Então, elas precisam ser afastadas do trabalho, né? E a depender da patologia, elas precisam ser aposentadas por invalidez. Né? É um direito da pessoa, né? Como foi falado, ela é MEI, né? Ela não tem, ou seja, quando a gente diz que uma pessoa é MEI, MEI, ela não tem carteira assinada, mas ela paga os direitos dela. Ela contribui para o INSS. Então, isso deveria ser um pouco mais facilitado, né? Mas não, botam todas as dificuldades no mundo, certo? Até aí, tudo bem, gente? Podemos seguir? Vou indo, tá? Qual é o primeiro exemplo que nós podemos dar de patologia reumática, gente? Artrite, tá certo? Artrite reumatoide, tá bom? Quando nós olhamos para a palavra artrite, gente, qual é a terminação da palavra? Qual é o sufixo da palavra? Qual é a parte final da palavra? It, né? Significa o quê? It? Inflamação. Inflamação de quê? Art. Vai ser inflamação de quê? Articulações. Perfeito. Então, só em olhar para a palavra, a gente tem a definição do que vem a ser artrite, né? É uma doença que ela é caracterizada pelo quê? Por um processo inflamatório que compromete mais especificamente o que? As articulações. Beleza? Se é uma artrite e termina com it, é o quê? Inflamação. Se é uma doença inflamatória de caráter crônico, vocês podem prestar atenção que as pessoas que têm artrite, elas não se curam. Elas têm momentos de crise, aí melhora. Mas daqui a pouco tá tendo uma crise novamente, ou seja, é uma doença de caráter crônico, mas o fato dela ser crônica não anula os momentos de o quê? De agudicidade, os momentos de crise, os momentos em que os sinais e sintomas eles ficam o quê? Mais evidentes, né? Então, as pessoas que têm artrite, elas têm crises, elas tomam medicamentos no momento da crise, né, para aliviar a dor, né? Mas isso não quer dizer que ela se cura. Né? Então, a artrite é um processo inflamatório que compromete as articulações, né, do corpo, podendo ser qualquer articulação, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Pode ser a articulação do joelho, pode ser a articulação das falanges do pé, né? Dos ossinhos que formam os dedos dos pés, das falanges da mão, a articulação quadril-fêmur, tá certo? Então, em qualquer lugar que tiver articulação, pode ocorrer um processo inflamatório em uma pessoa que é diagnosticada com artrite reumatoide. Se é uma doença inflamatória de caráter crônico, gente, que obviamente é crônico, mas em alguns momentos específicos vai ter um aperto maior, né? Esses sinais e sintomas eles vão tornar-se mais evidentes, né? Então é uma doença de caráter agudo, mas com manifestações agudo não, crônico, perdão, mas com manifestações agudas, né? Então, se tem essas características, encaixam-se no grupo de doenças o quê? Reumáticas, tá certo? Se é inflamação, se é crônico, se encaixa onde? Nas patologias reumáticas, certo? Beleza?
E aí, quando eu falo em etiologia, gente, da artrite, eu estou querendo dizer quais são as causas da artrite reumatoide. O que é que gera essa inflamação nas articulações do corpo, né? O que a ciência nos mostra é que a etiologia exata, ou seja, a causa exata, ainda é desconhecida, né? É diferente, por exemplo, de eu dizer que a etiologia das pessoas que são soropositivas é o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Eu sei o que é que causa, né? Eu sei qual é a etiologia, por exemplo, da Covid-19. O que é que causa a Covid-19? O vírus SARS-CoV-2, que também é popularmente conhecido como o quê? Como coronavírus. Então, eu sei que a Covid-19, a doença Covid-19, é causada por um vírus, mais especificamente o SARS-CoV-2 ou o coronavírus. Então, eu sei a etiologia da Covid-19. Eu sei a etiologia das pessoas que são soropositivas, das pessoas que vivem com AIDS. Mas em se tratando de artrite reumatoide, eu não sei dizer o que é que causa. Eu sei que é uma doença inflamatória, tá, beleza. Mas essa inflamação, ela começou devido à ação de um vírus? Devido à ação de uma bactéria? E aí o corpo reagiu, gerando essas inflamações nas articulações? A gente não sabe ainda, tá certo? A gente sabe o que é a doença, mas o que causa a doença, o agente etiológico, nós não sabemos, tá certo? O que é levantado na literatura científica, né? Quais são as possibilidades? Oi? Então, no caso, ainda não foi descoberta a etiologia da crise. Não, Não há causa exata, na verdade. não sabemos. Não sabemos. É interessante, né, isso? Porque é uma doença antiga, não é de agora, mas que por mais que vários estudos sejam sempre realizados, né? Essa é a importância da ciência, essa é a importância dos pesquisadores, né? Descobrir, né, mais novidades acerca de uma doença, mas a gente ainda não sabe o que é que causa a artrite reumatoide. Não sabemos, tá certo? E aí, o que é que se levanta como possibilidade, né? Quando a gente não sabe, gente, quando a gente não conhece exatamente alguma pessoa, por exemplo, nós criamos teorias, né, sobre ela. Ah, eu nunca vi Pedro. Mentira, já vi, viu? Mas digamos que eu nunca tivesse visto Pedro pessoalmente. A gente só se falasse pelo WhatsApp. Eu não sei se Pedro, eu sei, mas teoricamente. Eu não saberia se Pedro era alto, baixo, moreno, branco, gordo, magro. Nunca vi Pedro. Só conversamos pelo WhatsApp, por mensagem ou por mensagens de áudio. Pela voz de Pedro, eu posso imaginar que Pedro seja assim, assim, assado. Eu crio hipóteses, né? Eu começo a ver alternativas de como Pedro pode ser. Isso quer dizer que ele realmente vai ser da forma que eu pensava que ele era? Não. Às vezes a gente, sem nem conhecer uma pessoa, isso é muito normal, isso é muito comum, todo mundo faz isso. Olha para a pessoa e diz: vixe, essa daí é o ódio antipática. Eu não gosto de fulano. Por quê? Porque parece ser muito chato. Mas você não conhece. Você não tem certeza. Então, é isso exatamente que ocorre em relação à artrite. Nós não sabemos a causa exata ainda, mas nós levantamos possibilidades. Nós imaginamos coisas que possam ser.
Mas o fato de eu imaginar garante que realmente seja? Não, tá certo? Então é uma doença que o que é a causa, o que causa essa doença, a etiologia dessa doença ainda é completamente desconhecida. Mas o que é que os cientistas, o que é que os estudiosos da área da saúde levantam como possibilidade? Pode ser uma causa genética, né? Geralmente, né, pessoas que têm doenças reumatológicas, não somente artrite, os parentes dela, os pais, né, o pai e a mãe, às vezes têm também doença reumática. É tanto que quando eu fui para o reumatologista a primeira vez, ele perguntou para mim: seu pai ou sua mãe tem doença reumática? Eu disse: não. Mas não necessariamente é meu pai e minha mãe, poderia ser minha avó, poderia ser parentes até que eu não conheço, né? Porque a genética tem disso, né? Eu não herdo coisas apenas do meu pai e nem apenas da minha mãe. Pode vir resquícios no código genético dos meus antepassados, né? Então, qual é a primeira alternativa? Qual é a primeira possibilidade, né? Que é levantado em relação à causa das doenças reumáticas, né? Principalmente da artrite. Elementos genéticos, né? Se alguém da família tem doença reumática, tem uma artrite, então provavelmente isso pode levar aos outros descendentes também a ter, mas não é algo que é confirmado, algo que é 100%, tá certo? Outra alternativa que é levantada, a questão do estilo de vida. Como assim, professora? Quando eu falo em estilo de vida, eu envolvo, gente, a alimentação, eu envolvo a qualidade do sono de uma pessoa, eu envolvo a questão da movimentação, a prática de exercícios físicos, ou o que? A questão da. Chega, me fugiu a palavra agora. Quando a pessoa não pratica exercício físico, a questão de você ser sedentário, isso. A questão de você ser sedentário, certo? Imagine, geralmente as pessoas que são sedentárias são pessoas que não gostam de atividade física, né? E no nosso corpo, existe um cálculo básico do que eu como, a quantidade de energias, de calorias que eu como, que eu ingiro, a quantidade que eu gasto, eu faço uma subtração, né, do que eu comi, do que eu gastei, e eu tenho um saldo total final. Geralmente, pessoas que não gostam de fazer exercícios físicos, pessoas que são completamente sedentárias, são aquelas pessoas que inevitavelmente, né, lógico, para toda regra existe uma exceção, mas são pessoas que inevitavelmente têm sobrepeso, estão um pouco acima do peso. E ainda tem aquelas pessoas que são obesas. Aí vocês imaginem uma pessoa que está com sobrepeso, pessoas que está com obesidade, né? Obesidade grau 1, 2 ou 3, tá certo? São aquelas pessoas que elas têm um corpo mais avantajado, digamos assim, como diz uma aluna minha da especialização. Tem um corpo um pouco mais calibroso, não é uma pessoa magrinha. Aí imagina, gente, que a função dos ossos, dos músculos do nosso corpo é garantir a movimentação, tá certo? Associado ao sistema esquelético, músculo esquelético, existem o que? As articulações. O que é que são articulações? É o espaço que existe entre um osso e outro, tá certo? E nesse espaço tem uma espécie de gelzinho, de um líquido gelatinoso, que é o que nós chamamos de líquido sinovial, tá certo? Isso é a articulação. E qual é a ideia da articulação no corpo? Diminuir os impactos. Imagina se nós não tivéssemos articulações no nosso corpo, tá certo?
e nós pulássemos? Quando a gente pula, uma hora a gente volta para o solo e tem um impacto maior, né? Imagina se não existissem essas articulações, esse espaço entre um osso e o outro, por exemplo, entre o osso do fêmur e o quadril, existe uma articulação, tá bom? Se não existisse esse espacinho entre um osso e outro, e se não existisse esse líquidozinho gelatinoso, esse gelzinho, como era que ia ser quando a gente pulasse e voltasse para o chão? A pancada ia ser tão grande que ia ter o encontro de um osso com o outro. Será que isso doeria? Iria doer? Muito, né? Ele não ia conseguir realizar os movimentos Os também, né? mais Pela simples natureza, isso. possíveis. Exatamente. A gente não ia conseguir abrir e fechar os dedos da mão. Então, se existem articulações no nosso corpo, existe um porquê, né? Essa questão de absorver impactos, por mais simples que sejam, possibilitar a movimentação. Imagina se fosse só osso com osso, né? Mas aí, gente, imaginem uma pessoa obesa. Será que as articulações dessa pessoa sofrem mais? É um impacto maior. Será que elas se desgastam mais? Sim. Será que isso pode gerar um processo inflamatório? Com certeza. É? Então, é por isso que é levantada essa possibilidade, né, da causa da artrite não ser nenhum vírus, nenhuma bactéria, mas ser uma doença que está diretamente associada ao estilo de vida que a pessoa leva. É 100% certeza, professora? Não. Possibilidades. Tá certo? Beleza? Qual é a outra possibilidade que os cientistas levantam, né, como hipótese? Patologias que comprometam as articulações. Existem inúmeras patologias, né, que nós não vamos entrar em detalhes, que elas são caracterizadas por comprometer a articulação. Se é uma doença que está comprometendo a articulação, óbvio que vai acontecer um processo inflamatório naquela articulação, né? E aí, gente, nós voltamos exatamente para o que é a definição de artrite. É a inflamação de quê? Das articulações do corpo. Então, cuidado! Artrite é uma doença que não tem a etiologia definida ainda. Essa questão de genética, essa questão de estilo de vida, etc, etc, são possibilidades. Possibilidade não é 100% de certeza. Tá certo? Tenham muito cuidado com isso aí, que isso daí dá uma bela de uma pegadinha. Tá certo? Então, a artrite reumatoide é uma patologia reumática que tem causa desconhecida. Quando eu falo em causa, eu estou me referindo ao quê? À etiologia. Tá certo? O que é que gera aquela doença? O que nós temos são possibilidades. Mas nem tudo que é possibilidade, nem tudo que é hipótese é o que é 100% correto. Tá bom? Ok, gente? Então vamos seguindo. Os fatores de risco. O que nós sempre viemos, né, estamos falando no decorrer da nossa disciplina. Fatores de risco são condições que uma determinada pessoa pode ser portadora, que vai deixar ela mais o quê? Mais vulnerável para aquela doença, que vai deixar ela mais propensa, mais aberta para ter aquela doença. Quando eu falo fatores de risco, gente, risco é algo que é possível de acontecer, não é 100%. Tá certo? Vejam, quais são os fatores de risco para artrite reumatoide? Obesidade. Quer dizer que toda pessoa que é obesa ela vai ter artrite, é? Não, gente. Não é uma via de regra, é um risco. Não,
todas as pessoas obesas, elas não obrigatoriamente elas vão ter artrite reumatoide, mas elas têm uma probabilidade maior, uma chance maior, tá certo? A questão de gênero, feminino, masculino, homem e mulher, geralmente, não é uma via de regra, para toda regra existe uma exceção, tá certo, gente? Mas geralmente, em se tratando de doenças reumáticas, principalmente a artrite reumatoide, que é a que nós estamos falando agora, é uma doença que ela compromete mais mulheres. Aí eu paro e penso, né? É fogo mesmo o negócio desse. Nós, mulheres, menstruamos mensalmente, sofremos, né? A maioria de nós sofremos com cólicas menstruais. Fora que é péssimo estar menstruada. Usar absorvente é o fim. A gente é que carrega o menino 9 meses na barriga. Fica sem dormir. Fica indo no banheiro de tanto fazer xixi. No final, do meio pro final da gestação, a depender do tamanho da barriga que a pessoa faça, a pessoa não dorme nem deitada, é sentada. E quando dorme, aí a gente tem a dor do parto, né? Que seja ele vaginal, seja ele cesariano, a gente sofre. Pode ser no momento ou pode ser depois, né? Aí, ainda sendo pouco, as patologias reumáticas, elas acontecem mais em mulheres. Já pensaram um negócio desse? É muito amor, né, de Deus por a gente. Menino. Mas é, gente, as patologias reumáticas, principalmente a artrite reumatoide, elas são mais comuns em mulheres. Ai, professora, então quer dizer que doenças reumáticas não compromete homens? Compromete, gente, mas em uma proporção bem menor. Por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, o LES, é uma doença, meus jovens, que ela é praticamente, essencialmente feminina. Eu nunca vi na minha vida, em 7 anos como enfermeira, um homem com diagnóstico de lúpus. Mulheres eu já vi, bem umas 10. Enquanto que eu vi 10 mulheres com lúpus, eu não vi nenhum homem com lúpus. Peraí, professora, aí não acomete homem, não? É acomete, gente, calma. Gota urêmica. É uma doença reumática que ela já tem uma predileção maior por homens. Nunca vi uma mulher com gota, mas já vi vários homens com gota, inclusive meu ex-noivo. Certo? Então, cuidado que na nossa área, na área biomédica, na área da saúde, nada é regra. Existe predominâncias, mas nada é uma regra fechada, não é uma ciência exata. Tá certo? Voltando para o Rubidura de não é considerado uma doença psicopata, uma patologia. Não, não, ela não é considerada uma doença reumática. Ela já é outra coisa, não é reumática. Ela pode ser uma lesão associada à ocupação, ao serviço ocupacional da pessoa, né? Mas não vem a ser uma doença reumática, não, porque para ser doença reumática, Pedro, tem que ser inflamatória, uma doença inflamatória e crônica. Não envolve a ruptura de tendão, porque a ruptura de tendão ela pode acontecer por várias coisas, por um acidente, pelo uso indevido de um objeto perfuro-cortante, pode ser devido a algum trabalho que seja muito exaustivo, que exija muito da movimentação e a pessoa sofra um acidente de trabalho. Mas, como não é uma ruptura que necessariamente ocorre devido a um processo inflamatório anterior, não é considerado uma doença reumática. Tá certo? Beleza?
Outros fatores de risco, gente, para artrite reumatoide. A ocupação da pessoa. Quando eu falo em ocupação, eu estou me referindo a com o que é que essa pessoa trabalha, tá certo? Não sei se vocês já ouviram falar em algo chamado lesão por esforço repetitivo, que é a LER, L-E-R, lesão por esforço repetitivo. Por exemplo, pessoas que trabalham com computação, que trabalham com informática, pessoas que são programadores. Geralmente são aquelas pessoas que passam o dia inteiro na frente de um computador, que passam o dia inteiro digitando, mexendo no mouse. Isso pode gerar inflamação nas articulações? Pode. A depender do nível que essa articulação seja comprometida, que ela seja agredida, ela pode desenvolver um processo inflamatório com caráter de cronicidade? Pode. Tá certo? Beleza? Professora, todo mundo que trabalha com computação vai ter uma doença reumática? Uma artrite reumatoide? Não. São pessoas que estão mais o quê? Propensas, mas não quer dizer que elas vão ter a doença, via de regra. Tá certo? Oi. E também quem é tecladista, quem toca piano, tem amigos que são tecladistas. Uhum. Uhum. Falaram que a maioria deles se aposenta até mais cedo. É. Perfeito. Por quê? Porque faz um uso muito exagerado, muito repetitivo dessas articulações da mão, do punho, dos braços, né? E tudo, gente, isso é biologia básica, certo? Tudo que a gente usa demais se desgasta mais rápido. Tem uma probabilidade de adoecer, né? Então, perfeita a sua colocação, certo? Que está associada ao que? À ocupação, ao trabalho deles, né? Então, perfeito, isso aí. Ok, gente? Isso. A área de saúde do trabalhador, na nossa área, né, de enfermagem, é uma especialização que ela é muito positiva, que está ganhando cada vez mais o mercado, justamente porque são coisas que são inevitáveis de acontecer. Existe alguma função, algum trabalho na vida que você esteja zerado de possibilidade de sofrer um acidente de trabalho, por exemplo? Não. Existe alguma profissão que lhe zere possibilidades, por exemplo, de você contrair uma doença por desempenhar aquela profissão? Não. Então, para a galera aí que se identifica com essa área, é uma especialização muito positiva, viu? É uma alternativa muito boa, tá certo? Segurança do trabalho, tá certo? Beleza? Vamos lá. Seguindo. Manifestações clínicas, sinais e sintomas. Gente, isso é muito simples. Estamos falando de artrite. O que é artrite? Uma inflamação de articulações. Se algo está inflamado, vai doer? Vai? Vai. Uma dor que ela é crônica, em alguns momentos ela aumenta a intensidade, mas pessoas que têm artrite reumatoide, por exemplo, passa para uma pessoa que tem artrite reumatoide ficar de joelho no chão? Vai doer. Tá certo? Um sinal também dessa artrite reumatoide, limitação das atividades diárias. Uma pessoa com uma crise de artrite, as articulações lá bem inflamadas, bem edemaciadas, bem inchadas, bem hiperemiadas, que é a vermelhidão, né? Vocês acham que ela vai conseguir levar uma vida normal, tal qual uma pessoa que não tem artrite ou quando ela não está em crise? Não. Ela vai ter limitações das atividades até mais simples do dia a dia, tá certo? E aí, gente, a depender do nível de inflamação dessa articulação, como é uma inflamação crônica, gente, a inflamação, imunologicamente falando, é extremamente importante.
Em toda e qualquer doença, vocês podem prestar atenção que até um cortezinho que a gente sofre na pele. As meninas, quando fazem unha e tiram um bifezinho, sempre inflama, não é? Praticamente, gente, todo e qualquer processo patológico envolve inflamação, porque é necessário. É necessário retirar o agente causador daquela inflamação, né? O agente invasor, seja vírus, seja bactéria. Então, a inflamação, ela consiste em quê? Em um aumento das células de defesa em uma determinada região do corpo para tentar o quê? Eliminar o agente agressor, o que está causando, né, aquela doença. Mas a inflamação, como dizia minha professora de imunologia da faculdade, ela tem dia e hora para começar e tem dia e hora para terminar. Agora, se uma inflamação ela ocorre de forma crônica, só tem dia e hora para começar, nunca termina, isso vai dar ruim para o corpo da pessoa também. No caso das articulações que vivem eternamente inflamadas, uma pessoa com artrite reumatoide. Com o tempo, gente, se essa inflamação não for embora, essa pessoa vai começar a perder os movimentos. Imagine aí a articulação do joelho da pessoa. A articulação que existe entre o fêmur, a tíbia e a fíbia. Se eu falo em articulação, eu estou falando o quê? O espaço entre um osso e o outro e um líquido gelatinoso para absorver os impactos. Aí imagine essa articulação inflamada. Essa inflamação crônica, será que vai comprometer, vai afetar esse líquido sinovial? Esse gelzinho, será que vai afetar? Ao invés, gente, de ficar o gelzinho para sempre, ele começa o quê? A diminuir a quantidade, a viscosidade. Se eu diminuo a quantidade de líquido sinovial de uma articulação, gente, isso é positivo para a articulação? Não. Isso vai possibilitar que a pessoa se movimente normalmente, naturalmente? Não. Tá certo? Então, é uma das manifestações clínicas da artrite reumatoide. Tá certo? A perda progressiva dos movimentos. Vocês podem prestar atenção que uma pessoa que tem artrite, em um dado momento da vida dela, ela vai desenvolver artrose, que vai ser o quê? A limitação, a perda progressiva, a incapacidade de movimentação em certas articulações do corpo dessa pessoa. Tá certo? Ok. Oi. Hum. Sim. Geralmente uma informação acaba porque às vezes a pessoa presta geralmente as pessoas que elas vão ter sempre febre ou não. Perfeito. Sempre febre ou em alguns momentos, hein, Pedro? É uma. Por quê? Diga aí, você quer demais, né? Isso, é uma doença crônica, vai durar pro resto da vida, vai. Mas existem alguns momentos que essa pessoa tem crise? Sim, que é o momento da agudização da doença, né, gente? É o momento em que a inflamação vai estar o quê? Bombando, né? Então ela vai ter febre? Sim, sim, perfeito sua colocação. Eu vou até adicionar no slide, antes de mandar esse slide hoje, a versão desse slide para vocês. Muito bom, Pedro, isso mesmo. Tá vendo como é importante vocês assistirem a aula, participar? Porque vocês percebem muitas coisas, né? Perfeito sua colocação. Ponto positivo para você. Então, entre sim nas manifestações clínicas a questão da febre. Aí a gente vai colocar febre entre parênteses. Quando dos momentos de crise, ou seja, nos momentos de agudização da doença. Você me deu uma ideia, foi boa, viu, Pedro?
Cuidado, viu, Pedro? Anotem aí no caderninho de vocês, viu? É. Não, você teve que falar e você vai ter que acertar também. Olha eu pressionando o Pedrinho. Perfeita, Pedro, sua colocação. Muito bom. Vou adicionar nos slides. Anotem aí no caderninho de vocês, tá certo? Vamos seguindo. O tratamento. Qual é o principal sintoma de uma pessoa com artrite reumatoide, gente? A dor, né? Por quê? Porque é uma doença inflamatória. Essa inflamação ela vai comprometer mais especificamente o quê? As articulações. A pessoa, queira ou não queira, por menos que ela esteja se movimentando, ela está se movimentando. Então, essa articulação, ela vai o quê? Vai doer. Então, são pessoas que literalmente têm muitas dores, né? Então, o objetivo do tratamento, pensem em tratamento da doença, gente, de qualquer doença que seja. O que é que você quer tratando aquela doença? No caso da artrite reumatoide, o que é que eu quero? Aliviar as dores que são causadas devido ao que? À inflamação das articulações, tá certo? Se eu estou falando em articulação inflamada, se eu estou falando em processo inflamatório, gente, a gente volta lá para a farmacologia. Vejam como a farmacologia é importante e eu amo. Se é um processo inflamatório, vai gerar, consequentemente, o quê? Uma dor. Para eu cessar essa dor, que é decorrente de uma inflamação, eu vou conseguir cessar só com um analgésico, é? Ei, peraí, a dor está ocorrendo devido a um processo o quê? Inflamatório. Então, se eu tomar um analgésico para uma dor que é de fundo inflamatório, que é de origem inflamatória, eu não vou resolver nada, viu? Se é uma dor que é decorrente de inflamação, gente, bota anti-inflamatório para cima ou corticoide. Lembrem-se que corticoides são anti-inflamatórios, mas são anti-inflamatórios que nós chamamos de esteroidais. São anti-inflamatórios que são mais potentes. Corticoides são anti-inflamatórios que cortam a cascata inflamatória desde a raiz. Cortam o mal pela raiz. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu comparo um medicamento que é corticoide, certo? Com um anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo, eu comparo um naproxeno sódico, que é o Flanax, que é um anti-inflamatório não esteroidal, tá bom? E se eu comparo com uma prednisolona, que é um corticoide, qual desses dois vai ser mais potente, o naproxeno sódico ou a prednisolona, que é um corticoide? A prednisolona. Por quê? Porque o mecanismo de ação da prednisolona, que é um corticoide, é zerar a inflamação pela raiz, cortar o mal pela raiz. O anti-inflamatório, gente, não esteroidal, como o naproxeno sódico, como o Voltaren, tá certo? São anti-inflamatórios que eles cortam a inflamação, mas não cortam mal pela raiz, eles cortam da metade para baixo a cascata inflamatória. Já o corticosteroide, ele é mais radical, ele corta o mal pela raiz. Então, se nós estamos falando de uma dor que ela é decorrente, que ela é consequente de um processo inflamatório, cuidado, eu não vou resolver com analgésico. Eu tenho que entrar com um anti-inflamatório ou com um corticoide, ou com um corticosteroide, tá certo? E o que é corticoide? É um anti-inflamatório? É, mas um anti-inflamatório que nós chamamos bioquimicamente de anti-inflamatório esteroidal. Os corticoides, eles cortam a inflamação pela raiz, cortam o mal pela raiz. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como o Voltaren, o naproxeno sódico, tá certo? São medicamentos que cortam a inflamação? Cortam, mas não é pela raiz. É da metade para baixo da cascata inflamatória.
certo? Então, corticosteroides são bem mais potentes do que anti-inflamatórios não esteroidais. Anti-inflamatórios como a nimesulida, que é um AINES, que é um anti-inflamatório não esteroidal, certo? Então, se eu comparo nimesulida, naproxeno sódico, que é o Flanax, com o Voltaren, que também é um anti-inflamatório não esteroidal, um anti-inflamatório comum, certo? Se eu comparo com a prednisolona, com a dexametasona, que é o que? O Decadron. Esses medicamentos, a betametasona, a hidrocortisona, todos os corticoides, gente, eles terminam com ONA, 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 prednisolona, dexametasona, betametasona, hidrocortisona, ONA, tudo é corticoide. Professora, Oi? então quer dizer que o tratamento da artrite reumatoide ela sempre será a base de medicação, né? Isso, para cessar aquela dor, principalmente no momento da crise. É porque a minha mãe tem não gosta da medicação, ela só tem que fazer atividade física. Que lindo, né? Ele, porque não é com ele, né? Diga aí a pessoa fazer atividade física no momento de uma crise, que coisa linda! Impacto maior ainda sobre as articulações. Olha, tem umas coisas que eu, honestamente, Silvia, né? O meu diploma de enfermeira eu não troco pelo diploma de muito médico, viu? Gente, se você tá numa crise de artrite, você precisa de um medicamento? Não precisa, não? Para cessar a dor naquele momento. Se você for fazer uma atividade física naquele momento, vai inflamar mais ainda a articulação. Isso daí é óbvio, até uma criança de 3 anos sabe disso. Uó, né? Pelo amor de Deus. Mulher, na próxima consulta, vá com ela. Como é? Ajuda, porque é uma atividade física, Pedro, que ela não gera tanto impacto. Tipo, não quero comparar uma corrida, um Cooper, uma caminhada com uma hidroginástica. Lá da física do ensino médio, o que é que a gente sabe que a água faz com a gente? Tem a questão do empuxo, né? Deixa a gente mais leve. Então, movimentação dentro da água diminui o impacto nas articulações. Uma fisioterapia, que é um movimento feito com mais cautela, com mais cuidado, não vai ser da mesma forma, não vai gerar um impacto que uma caminhada, que uma corrida, que um Cooper gera. Né? Então, o tratamento envolve, sim, atividades físicas brandas, né? Mas no momento da crise, na agudização da doença, gente, é óbvio que essa pessoa vai precisar de medicamento. Quem é que danado gosta de sentir dor? Eu não conheço essa pessoa, né? Então, o tratamento no auge, na agudização da artrite, tem que ser com medicamento. E que medicamentos são esses? Medicamentos que aliviem a dor decorrente da inflamação. Que medicamentos são esses? Anti-inflamatórios não esteroidais ou corticoides. Mulher, da próxima vez que que sua mãe for para esse médico, você vá e arme o palco lá. Faça umas perguntas cabulosas para ele. Você já mostra pro meio. Tá certo? Porque tem umas coisas que, gente, pelo amor de Deus, são inadmissíveis. Né? Uó, literalmente. Enfim. Estou adorando a participação de vocês na aula de hoje, viu? Olha. Como é? Né? Porque se não for assim, a gente nem. Gente, falando agora um pouquinho sobre fibromialgia, tá certo? Que, sob o meu ponto de vista, tá? Sob o ponto de vista de Silvia, não é que seja real, né? Mas sob o meu ponto de vista. Eu acredito que dentre todas as doenças reumáticas, a fibromialgia ela é a mais crítica. Ela é, eu diria que eu acho, né? Eu acredito. Eu não tenho, né? Mas enfim, eu acredito que seja a mais difícil, sabe? A mais sofrida, sabe?
Porque me diga uma coisa, qual é a terminação dessa palavra fibromialgia? Qual é o sufixo dela? A parte final mesmo, qual é? Algia. Algia. O que é que significa algia, gente? Dor. Dor, perfeito. Algia é dor. E mialgia é o quê? Circula o M aí de mialgia, gente, e puxa uma setinha e coloque músculo. Na nossa área, o sufixo mialgia, gente, está se referindo a dores que ocorrem especificamente onde? Nos músculos. Tá certo? Então, o que é fibromialgia? Fibro, eu posso lembrar de quê? Tendões, certo? O que é a fibromialgia? É uma doença que ela é caracterizada por uma inflamação crônica. Ela tem esse caráter de cronicidade, mas não quer dizer que em alguns momentos não vá ter crises, né? Que são os momentos de agudização. Cuidado com isso. Toda doença crônica, gente, ela tem um momento de agudização, que são os momentos de crise. Tá certo? Então, fibromialgia é uma doença inflamatória crônica que é caracterizada por causar dores musculares e dores nos tendões e ligamentos. Só pelo nome dá pra gente entender. Algia é dor, mialgia é dor aonde? No músculo. Fibro, eu me lembro de quê? De tendões e ligamentos. Tá certo, gente? Toda a movimentação do nosso corpo, ela é proporcionada, nós só conseguimos nos movimentar devido a 3 elementos básicos: ossos, músculos e tendões e ligamentos. Tá certo? Então, imagina uma inflamação crônica que compromete músculos, tendões e ligamentos. Isso vai complicar a movimentação da pessoa? Com certeza. Claro que sim. Tá certo? Então, fibromialgia é uma doença reumática. Por quê, professor? É uma doença reumática? Porque é uma inflamação crônica. Tá certo? Uma inflamação que compromete a movimentação da pessoa que tem o diagnóstico. Por que que compromete a movimentação dela, hein? Porque essa inflamação crônica, ela atinge diretamente o quê? Músculos, tendões e ligamentos. Diferente lá da artrite. A artrite é o quê? A inflamação crônica que vai comprometer o quê? Articulações. Fibromialgia é uma inflamação crônica que vai comprometer articulações? Não. Vai comprometer o quê? Músculos, tendões e ligamentos. Sabe por que gente, que eu acho a fibromialgia, sob o meu ponto de vista, né, é a pior, é a mais complicada, é a mais delicada. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tem fibromialgia, gente, ela não sabe dizer no momento da crise, né, no momento da agudização, ela não sabe dizer qual é a parte específica do corpo dela que dói. Ela não sabe dizer. Por quê, professora? Porque dói tudo. Da cabeça aos pés dessa pessoa, dói tudo. Ela não sabe dizer, eu tô sentindo dor no meu deltoide. Não. A dor que eu tô sentindo é no músculo lateral da coxa. Não, gente, dói tudo. Tudo, da cabeça aos pés. Então, imaginem, mais uma vez eu digo, eu acho que não existe essa pessoa que gosta de sentir dor, não. E imagina tu sentir dor de cima a baixo, né? Então, assim relatam as pessoas que têm fibromialgia.
Essa imagem que eu coloquei, gente, é só uma forma de ilustrar para você. Não é que a pele da pessoa fique assim, não, tá certo? Não se assustem com isso. O que eu quero mostrar para vocês com essa imagem é como se a gente estivesse vendo os músculos da pessoa por dentro do corpo, depois da pele. Certo? É como se a pessoa tivesse sido espancada dos pés à cabeça. Se a pessoa é espancada, se uma pessoa sofre um trauma, né? Se a pessoa é machucada, vai doer, né? O lugar onde está machucado. As pessoas com fibromialgia, a sensação que elas descrevem é como se elas tivessem sido espancadas dos pés à cabeça, sem uma região sequer do corpo que não tenha sido comprometida, que não tenha sido machucada. Então vejam que nessa imagem não tem uma região sequer do corpo que não esteja lesionada, usando a nossa imaginação, né? Então, se não existe uma região sequer do corpo que não está lesionada, essa pessoa vai sentir dores em todo o corpo? Vai. Lembrando, essa imagem não é o que a gente vê quando olha uma pessoa com fibromialgia, não, viu? É só para possibilitar, ativar, estimular a nossa imaginação para a gente tentar pensar como é que se sente uma pessoa com diagnóstico de fibromialgia. Tá certo? Beleza? Então, gente, olhem para a palavra. O conselho que eu dou para o resto da vida de vocês é que, em relação a qualquer doença, a qualquer coisa de enfermagem, olhem sempre para a palavra. Se eu tivesse tido essa ideia desde a minha época da graduação, eu tinha sofrido bem menos nos meus estudos. Viu? Por quê? Porque o português, os prefixos e os sufixos das palavras, elas nos dizem muitas coisas. Então, não precisa a gente se descabelar, tentando aprender, tentando decorar, como algumas pessoas dizem, os conceitos das doenças da mesma forma que é colocado num livro, não, tá certo? Olhem para a palavra, saibam o que é que significa cada prefixo e cada sufixo, e você mesmo constrói o seu conceito, certo? Ok? Então, vamos lá. Falando em fibromialgia. De novo, gente, o que causa fibromialgia, que é uma doença reumática, assim como a artrite reumatoide, a gente ainda não sabe. Não sabemos, certo? E aí, gente, eu digo que a fibromialgia ela é pior se comparada com a artrite reumatoide, por exemplo. Sabe por quê? Porque a artrite reumatoide, por mais que nós não saibamos qual é a etiologia, o que é que causa essa inflamação crônica nas articulações, mas nós conseguimos visualizar, por exemplo, uma pessoa quando ela está em crise de artrite reumatoide. Por quê? Porque as articulações dela ficam bem inchadas, ficam bem edemaciadas. Então eu vou tentar conseguir para vocês as fotos de uma aluna, uma ex-aluna minha que hoje em dia trabalha comigo como minha técnica de uma equipe minha. Ela é jovem, tem 35 anos, mas ela tem artrite reumatoide, ela tem fibromialgia, ela tem todas as doenças reumáticas que vocês imaginaram. E quando Carlinha está em crise, os pés dela ficam deformados. Ficam bem vermelhos, ficam bem inchados. Então, eu consigo ver, sabe? Quando ela tá em crise, ela sempre manda foto para mim e diz, professor, olha o meu estado, tô só na compressa morna, na massagem, etc, etc. Então, eu consigo ver que Carlinha está numa crise da artrite dela. Por quê? Porque a articulação dela tá bem edemaciada. Gente, do lado oposto, eu não consigo ver quando uma pessoa está com a crise de fibromialgia. São dores musculares. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou ver que aquela pessoa está tendo dor muscular, minha gente? É algo muito o quê? Subjetivo. Explica mais porque a pessoa está precisando se encostar naquela pele. Exatamente. Vai olhar algum sinal, né? E não tem nenhum sinal.
Exatamente. E, gente, não tem nenhum exame na face da Terra que seja feito, que dê alguma alteração e guie o médico e dê a luz para o médico de que realmente essa pessoa tem fibromialgia. Não existe. Professora, aí como é que fecha o diagnóstico? Sabe como é que fecha o diagnóstico? Com exclusões de possibilidades. Existem várias doenças reumáticas, gente, que quando nós fazemos um exame específico, dá para perceber que está alterado, e aí sugere realmente para aquela doença, como nós vamos ver agora, finalizando, quando nós falarmos de gota. Gota é uma doença que ela é reumática, mas eu consigo diagnosticar, o médico consegue diagnosticar a gota urêmica quando ele pede o exame de dosagem de ácido úrico. Se o ácido úrico da pessoa der elevado, além do que o que é considerado normal, o médico já consegue fechar ali que ela tem o que? Gota urêmica. Mas no caso da fibromialgia, gente, não tem zero possibilidades de qualquer exame que seja que esse médico prescreva, que solicite para esse paciente, que vai dar alterado e vai sugerir de fato e vai confirmar que é uma fibromialgia. Então, como é que se faz, hein, professora? Pega-se todas as doenças reumáticas que existem, pega-se todas as doenças reumáticas que têm exame específico para elas, e aí o reumatologista começa a solicitar esses exames. Negativou para a doença X, negativou para a doença X, X, negativou para todas as doenças reumáticas que tem exame que comprova que é aquela doença. Aí negativou para todas. Se eu zerei todas as outras possibilidades, que são mais claras, o que resta vai ser o quê? Fibromialgia. Aí vocês imaginem a quantidade de tempo que a pessoa perde, entre aspas, nesse moído. Até o médico acreditar, né, que você tem fibromialgia. Então, é uma doença, gente, que o diagnóstico é o quê? Ele tem o caráter de exclusão. Não existe um diagnóstico específico que eu faça que vá dizer, realmente o exame tal deu alterado, então Silvia, então Rosália tem tal doença. Não, com a fibromialgia não é assim. Aí vai fazer como, hein, professora? Vai testando para todas as outras doenças que existem exames para elas. Se todos esses exames derem negativo, quem sobra é quem? Fibromialgia. Aí o médico vai e diz, realmente você tem fibromialgia. Né? Então, para mim, é a pior, tanto em dor quanto em tratamento, que é tratamento só paliativo, né? Para todas as doenças reumáticas, o tratamento é só paliativo, naquele momento de dor. Não vai ser um tratamento efetivo que a pessoa vai se curar. Já começa a tristeza daí, né? Então, a fibromialgia, gente, ela também não tem uma causa específica, ela não tem uma etiologia conhecida. Não se sabe por que determinadas pessoas desenvolvem essa inflamação crônica nos músculos, todos os músculos do corpo, todos os ligamentos, todos os tendões, não se sabe, né? Quais são as possibilidades que são levantadas, as alternativas, né? A questão dos níveis baixos de serotonina. Serotonina, gente, é um neurotransmissor, ou seja, é uma substância que é produzida pelos nossos neurônios lá no encéfalo, tá certo? E que dá a sensação de, como que eu posso dizer, de prazer, de satisfação. O que é que nós sabemos das pessoas com fibromialgia? Quando são feitas as dosagens de serotonina, geralmente dá níveis bem baixos do que são considerados normais. Então, isso me leva a crer, nos leva a crer o quê? Que uma grande parte das pessoas que são diagnosticadas com fibromialgia
São pessoas que são depressivas também. Perfeito. Uhum. Uhum. Infelizmente, a gente sabe que a realidade é essa, né? É, minha gente, porque vocês imaginem. É triste, né? Distante, vago, né? Porque, gente, aham, arrasada, né? É. Porque imaginem, gente, as patologias reumáticas, elas são diagnosticadas geralmente depois que a pessoa viveu uma vida normal. Aí do nada começa que tudo, parece que tudo começa a desandar, principalmente a fibromialgia. Você levava uma vida normal, ativa, se divertia. Do nada você é diagnosticado com uma doença que volta e meia você vai ter que estar literalmente em cima de uma cama, só respirando, porque até respirar dói. Qual é o ânimo, a vontade de viver com uma pessoa dessa tem, minha gente? Isso é horrível. Eu tive uma professora de matemática, a menina super jovem na época, ela tinha 29 anos na época, noiva, né? Bonita, foi diagnosticada com fibromialgia e parece que quando a doença se manifesta é crise atrás de crise. Várias vezes a gente ficava sem ter aula dela porque ela estava em crise, ela não tinha nem como se levantar da cama, quem dirá dirigir, quem dirá ir para dentro de uma sala de aula. E o que é indicado? É que essas pessoas que têm fibromialgia, elas não engravidem nunca. Imagine para uma mulher de 29 anos que era noiva na época. Como é que é isso? A pessoa tem que ter o psicológico muito bem estruturado, gente, porque é horrível. Silvinha, a pessoa que tem fibromialgia não pode engravidar? O ideal é que não engravide, Pedrinho. Por quê? Porque a gestação faz com que a barriga da pessoa cresça. É um risco. Ela vai sofrer bem mais. Praticamente vai passar a gestação todinha com crise. E a gestação Então, como a causa ainda é desconhecida, existe a possibilidade de ser algo genético. A gente não sabe se é 100% algo genético, né? E isso não é bom pro bebê. Você não pode tomar, né, todo o medicamento. Isso. E imagine, gente, fisiologicamente a gestação faz o quê? Com que a barriga da pessoa cresça, tem esticamento, digamos assim, né, de músculos. Se a gente for no fundo, profundamente na anatomia, do primeiro para o segundo trimestre ocorre uma hiperextensão de um ligamento que nós chamamos de ligamento redondo, que é um músculo. E essa pessoa, minha gente, que tem fibromialgia, que os músculos todinhos são inflamados. Como é que fica? Tenso, né? A barriga vai passar 9 meses esticando. Tem distensão muscular? Tem. Há separamento dos músculos do abdômen, que é o que a gente chama de diástase? Tem. Então, é aquela questão da gente pesar e medir. Essa pessoa está disposta a passar por tudo isso durante a gestação, gente? Porque se a crise em uma pessoa que tem fibromialgia, que não está gestante, já é chumbo grosso, é chicote. Imagine uma gestante. Muito tenso, né? Mulher,
Rosália, se eu tivesse fibromialgia e um dia eu engravidasse, eu já estaria vendo a morte. Do jeito que meu limiar de dor é baixíssimo, tudo eu acho que eu vou morrer. Ave Maria. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? O que é que se levanta como possibilidade também? Desequilíbrios hormonais. Por quê? Porque a maioria das pessoas que têm fibromialgia, elas têm desequilíbrios hormonais. Por exemplo, a minha aluna, Carlinha, minha ex-aluna, né? Minha técnica agora. Carlinha, ela foi diagnosticada muito jovem, antes dos 20 anos, com hipotireoidismo de Hashimoto, que é o que é chamado de tireoidite de Hashimoto. É um hipotireoidismo que ele é tão severo, gente, que o corpo passa a conhecer a tireoide da pessoa, a reconhecer a tireoide da pessoa como algo estranho. E aí o que é que acontece? O corpo começa a se empenhar a querer destruir a própria tireoide da pessoa. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa com tireoidite de Hashimoto. Foi ela, né? A primeira pessoa. Ela era minha aluna ainda na época. E eu acho que foi na disciplina de clínica médica, inclusive. Também. Ela era da INF 18. Ela disse, Silvinha, eu fui diagnosticada, né, com hipotireoidismo, passei a ser acompanhada pelo endocrinologista. Lembrem-se que a tireoide, ela é responsável por produzir hormônios tireoidianos, T3 e T4, lá no nosso primeiro eixo, tá bom? E Carlinha disse, eu comecei a ser acompanhada pelo endocrinologista, aquele acompanhamento bem rigoroso, bem severo, né? Fazendo sempre exames, fazendo ultrassonografia da tireoide, bbb, bababá. Uma certa vez que Carlinha foi de volta pro endocrinologista, gente, simplesmente a tireoide da menina sumiu. A tireoide dela foi destruída. Vejam, a tireoide é importante? Produz o quê? T3, T4, né? Que são hormônios tireoidianos, que são responsáveis por regular o metabolismo, o crescimento físico, o desenvolvimento intelectual da pessoa, lembram disso? Então vejam, no caso da minha ex-aluna, ela tem desequilíbrio hormonal? Tem. Por quê? Porque agora, no momento, Carlinha não tem mais tireoide. Ou seja, o corpo dela não produz T3 e T4, que são hormônios. Ela precisa fazer a reposição hormonal desses hormônios tireoidianos. Tá certo? Então, os níveis de hormônios tireoidianos dela são normais? São, mas são hormônios o quê? Artificiais, porque ela toma medicação todos os dias. Mas eu posso dizer que naturalmente Carlinha tem um desequilíbrio hormonal? Sim, tem. Então, o que é que se percebe de uma forma geral, gente? Que as pessoas que têm fibromialgia, elas têm desequilíbrios hormonais também. Especificamente da tireoide, professora? Não, pode ser hormônio sexual, pode ser hormônio tireoidiano, tá certo? Pode ser insulina e glucagon lá no pâncreas, que são hormônios também, tá certo? Aí, qual é o grande questionamento que surge para a ciência? Será que os níveis desordenados de hormônios no corpo interferem nesse processo inflamatório crônico de músculos, tendões e ligamentos? Possa ser que sim. Porque se eu pegar 10 pessoas com fibromialgia, no mínimo 8 vão apresentar desequilíbrios hormonais. Então, seria uma coincidência o quê? Muito grande. Não é verdade? E aí, gente, tem outras alternativas, outras possibilidades que também são levantadas, que são associadas ao quê? À tensão, ao estresse emocional,
né? Mas aí, essas possibilidades de tensão, de estresse, de apreensão, né? Já não é algo tão forte, já não é uma possibilidade tão forte, porque imagina só, será que todas as pessoas que fossem tensas, estressadas, apreensivas, se todas elas tivessem fibromialgia, era gente com fibromialgia em banda de lata. Eu era a primeira vice-mulher. Porque pensa na pessoa tensa, estressada, preocupada, apreensiva, ansiosa. É Silvia, por mais que não pareça, mas eu sou extremamente. É porque eu boto pra dentro de mim. Aí todo mundo me acha super calma. Mas é mentira, eu me passo. Mas o que é que. Por que, que a tensão, o estresse surgem como possibilidades? Imagine vocês uma pessoa com fibromialgia, com inflamação crônica dos músculos, dos tendões e, enfim, dos ligamentos. Uma pessoa que convive com dor quase todos os dias da vida dela. Ela vai ser estressada? Óbvio que vai. Quem é que danado, minha gente, gosta de sentir dor? A dor gera estresse? Gera. A dor gera o mau humor? Sim, eu pelo menos, quando tô com crise de enxaqueca, nem fale comigo, porque eu tô com ódio. Por quê? Porque eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer naturalmente durante o meu dia. Eu me sinto incomodada, eu fico nauseada, eu fico com vontade de vomitar, então eu fico para não viver. Então eu fico estressada, fico. Fico chateada, fico tensa, sim. Imagina uma pessoa com fibromialgia, minha gente. Eu tenho muito dó de quem tem fibromialgia. Homem, quando eu comecei com o meu moído da doença reumática que eu tenho, que é uma doença bem rara, chamada síndrome de Tietz, quando eu fui para o reumatologista olhou para mim e disse: Silvinha, será que você tem fibromialgia? Eu digo: tá amarrado, vai de retro, tá repreendido. Bote qualquer doença aí na minha sacola de doenças, de perebas, mas não bote fibromialgia não, porque ia ser o fim, gente. É uma doença muito triste. Eu tenho muito dó. É muito triste. Mas aí não foi fibromialgia, não, foi outra mesmo. Em relação às manifestações clínicas, né, gente, sinais e sintomas. A dor generalizada, como eu falei para vocês, né, é uma inflamação muscular, é uma inflamação que compromete tendões e ligamentos dos pés à cabeça, ou seja, não tem uma parte do corpo que não seja comprometida. Então, é uma dor generalizada, é uma dor que a pessoa não sabe dizer onde é que realmente está doente, porque em qualquer parte do corpo dói, né? Ocorrem as alterações do sono, né? Porque imagina, é muito difícil você dormir sentindo dor. Quando eu tô com crise de enxaqueca, tudo que eu mais quero é conseguir dormir, porque teoricamente no momento que eu tiver apagada eu não vou estar sentindo dor, né? Mas eu demoro mais a pegar no sono. É um sono que é perturbado. Imagine como é que é o sono de uma pessoa com crise de fibromialgia, gente. Porque, naturalmente, quando a gente está dormindo, a gente se mexe, né? Por menos que seja. Né? Então, será que o sono dessa pessoa vai ser de qualidade? De forma alguma. Né? Se essa pessoa não dorme direito, gente, ela vai ter como descansar? Ela vai ter como recuperar as energias? Não. Então, é aquela pessoa que vai ficar o quê? Fadigada. É aquela pessoa que está sempre cansada, é aquela pessoa que está sempre o quê? Cansada, né? E aí, onde é que entra a cefaleia nisso tudo, professora? Imagina, a pessoa está sentindo dor no corpo todo. Você vai se estressar? Vai. Você vai ficar tensa? Vai. Você vai ficar apreensivo? Vai. E isso vai atacar diretamente o que? O nosso sistema nervoso central, que vai desencadear o que? A dor de cabeça, a cefaleia. Então veja que é tudo uma reação em cadeia, tá tudo junto. Uma coisa leva a outra, isso é muito lógico, tá certo? E aí, gente, como eu já disse para vocês, dificilmente nós vemos uma pessoa com fibromialgia
que ela tenha o psicológico completamente muito bem estruturado. Lembrem-se que a pessoa não já nasceu com essa doença, ela não lida com essa doença desde que ela nasceu, não. Às vezes o diagnóstico vem depois dos 30 anos, então, durante 30 anos da vida daquela pessoa, ela viveu normalmente, fazia de tudo um pouco, não tinha nenhuma dor. E agora esse presente de grego, minha gente. Será que isso não vai mexer com o emocional da pessoa? Será que isso não vai mexer com o psicológico da pessoa? Mexe, gente. Mexe. Tem uma prima do meu pai que ela tem fibromialgia, mas ela não é prima de sangue, não. Ela é adotada. Mas ela tem fibromialgia. E ela é extremamente depressiva. Quando ela tá em crise, gente, diga aí que coisa legal, bacana. Você tá em cima de uma cama presa sem nem poder se mexer. Não por escolha sua, mas porque tá doendo dos seus pés até a cabeça. Não é legal isso, gente. Não precisa a gente passar por isso para poder compreender. É a questão da empatia mesmo, né? Eu, pelo amor, olha, eu só fico em cima de uma cama durante a noite, que é para eu dormir. Quando bate meu tempinho de sono, que não chega nem 6 horas, 6 horas é luxo para mim dormir 6 horas. Geralmente eu durmo 4 horas por noite. Né? Quando passa meu sono, quando eu já estou recuperada, eu pulo da cama. Eu mesmo não me deito mais na cama para nada, não. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente ativa. Tem alguns alunos meus, alguns técnicos meus que dizem que acham que até quando eu estou dormindo, meu juiz está funcionando a 220 volts. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, que faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, imagina eu ter que ficar em cima da cama, que coisa legal, para não dizer o contrário. Ia ser o fim pra mim, gente. Imagina pra quem passa realmente por isso, né? Você não ter escolha, você ter que ficar preso na cama, é altamente entristecedor isso. Então, é totalmente compreensível essas pessoas elas terem transtornos depressivos, terem transtornos de ansiedade. Tá certo? Isso é muito lógico, né? Até aí tudo bem, gente? Estamos chegando no final, viu? Vou estender só uns 20 minutinhos, prometo. Tá bom? A questão do diagnóstico, já falei para vocês, não tem nenhum exame laboratorial e nem de imagem que diga que a pessoa tem fibromialgia, né? Então, é um diagnóstico essencialmente clínico, né? O médico vai avaliar todos os sintomas, porque não tem nenhum sinal, né? A gente não consegue ver, então não existe nenhum sinal. Então, o médico vai avaliar toda a sintomatologia desse paciente, tá certo? E os exames que ele vai pedir são exames para excluir outras doenças reumáticas, não são exames que vão dizer, realmente, fulano, você tem fibromialgia. Não, é um diagnóstico de caráter, como que eu posso dizer? É de caráter que exclui. Eu vou excluindo outras possibilidades, eu excluo lúpus, eu excluo a gota, eu excluo a artrite, porque não tem nenhum sinal sugestivo de artrite, as articulações estão preservadas. Então, se não é nenhuma doença reumática que eu tenho exames que eu posso utilizar para saber se é ou não, só sobra quem? Fibromialgia, certo? Tratamento, gente, a questão de analgésicos e anti-inflamatórios, né? Analgésicos, sob o meu ponto de vista, né? Eu só indico analgésico que tem anti-inflamatório, como, por exemplo, o ibuprofeno, tá certo? O ibuprofeno, ele é um fármaco que ele é analgésico, anti-inflamatório e antitérmico. Ele é 3 em 1. Um analgésico, por exemplo, como a dipirona sódica, não vai funcionar para uma pessoa que está com dores no momento da crise da fibromialgia. Por quê? Porque fibromialgia é uma doença inflamatória.
Então, nesse meio aí, precisa ter pelo menos um componente desse analgésico que seja o quê? Anti-inflamatório, certo? Tratamento farmacológico inclui também o quê? A farmacoterapia antidepressiva, porque como nós já vimos, é muito natural, é muito comum que uma pessoa com fibromialgia ela seja depressiva. Então, ela precisa sim ser acompanhada, além do reumatologista, ela precisa ser acompanhada por quem? Pelo psiquiatra, né? Porque precisa fazer o uso desses fármacos de controle especial, que são os antidepressivos, tá certo? Associada a isso, o acompanhamento psicológico e emocional, né? É ideal que essa pessoa faça sessões de psicoterapia, né? Porque nos momentos da crise, gente, essa pessoa ela fica assim, é como Rosália falou, a pessoa não encontra motivo para nada na vida. A pessoa não tem vontade nem de fazer o que gosta. Por quê? Porque é uma doença completamente limitante, que limita até o fato de você ficar de pé, né? Então é bacana, assim, é válido, né? Essa pessoa ter um acompanhamento psicoterápico, né? As outras alternativas incluem os métodos da medicina chinesa, né, como a acupuntura, né, como o reiki, né, que isso é muito para quem acredita em terapias alternativas, né, em práticas alternativas, né, que é um tema que está sendo bem falado na área da saúde, inclusive, né, quem gostar dessa área de terapias alternativas também vale especializações nessa área, tá certo? Porque é algo que tem crescido muito, tá? Como acupuntura, auriculoterapia, reiki, o que é que eu posso falar mais? O uso de florais, né, que tá bem alta também. A ventosoterapia, né? E realmente, gente, é muito bacana. Eu já fiz algumas sessões de acupuntura. E aí a acupuntura é aquela colocação de agulhinhas em pontos específicos, né? Não é botar agulha em lugares, como que eu posso dizer, aleatórios. Não, a medicina chinesa, ela é bem avançada e dentro da medicina chinesa existe essa prática da acupuntura e existe um mapeamento de todo o nosso corpo, de pontos específicos que estão associados a dores em locais específicos, a doenças específicas. Então, a depender da doença que você tem, é feita a colocação de agulhas em pontos específicos e, de fato, gente, relaxa muito. Melhora muito. Eu já fiz acupuntura para questão de ansiedade e parece mentira, mas melhora muito. Já fiz a auriculoterapia, que é para colocar aquelas sementezinhas na orelha em pontos específicos. Melhora muito, 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 muito mesmo. Já fiz o uso de florais. É bem bacana, né? Mas assim, para tudo na vida a gente precisa acreditar, né? Então, quem acredita, quem tem interesse por essa área, eu acho bem bacana investir nela, tá certo? A questão da atividade física regular, né? Porque queira ou não, nos momentos de crise, não, tá certo? Mas você ter uma vida ativa, você não ser sedentário, contribui para que o seu corpo esteja melhor condicionado, né? E aí, alguns estudos científicos demonstram que pessoas que têm práticas de atividade física de caráter regular, quando elas passam pelos momentos de crise de fibromialgia, as dores são menos intensas, certo? Mas lembrando, não faz o menor sentido fazer atividade física no momento da crise. Nem de artrite, nem de fibromialgia, nem de gota, tá certo? São atividades que você vai fazer, atividades brandas, leves, né? E que você vai fazer quando não estiver na crise. Isso é bem óbvio, né, gente? Ok? Então, gente, só pra gente finalizar, tá certo? A última doencinha que nós vamos falar hoje, que também é uma doença reumática, tá certo? É a gota urêmica, tá certo? E antes de nós falarmos especificamente sobre a gota,
A gente precisa fazer uma introdução, porque diferentemente, por exemplo, da artrite reumatoide, diferentemente da fibromialgia, que nós tivemos a oportunidade de falar hoje, diferentemente de outra doença reumática, que é o lúpus, né, que eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar. Essas três doenças que eu mencionei, elas são doenças que elas não têm uma causa definida. Nós não sabemos ainda o agente etiológico, o que é que gera essa doença. A gota urêmica, diferente dessas três doenças que eu acabei de citar como exemplo, nós sabemos sim o que é que causa a gota, tá certo? Então, antes de falar sobre a gota propriamente dita, nós precisamos falar sobre algo específico que está relacionado às proteínas do nosso corpo, certo? A nossa alimentação, a nossa dieta alimentar, gente, é necessário que ela seja equilibrada, e quando eu falo em uma dieta equilibrada, eu estou dizendo em uma dieta, em uma alimentação, que ela tem que ter os níveis mínimos, né, que o nosso corpo necessita, né, de lipídio, de proteína, de vitaminas, de sais minerais, né? Então, uma dieta equilibrada, ela precisa ter a quantidade certa de cada nutriente, tá certo? Dentre esses nutrientes que precisam fazer parte da nossa dieta alimentar, são o quê? As proteínas, tá certo? Professor, onde é que eu encontro proteína? Existem vários alimentos que são fontes de proteína. Mas quando nós falamos em proteína, especificamente, nós lembramos logo de quê? De carne, a carne vermelha, né? Nós lembramos de peixes, de frutos do mar, certo? Tudo isso é fonte de proteína, são fontes de proteína, tá certo? A gente encontra proteína também o quê? No queijo, a proteína do leite, né? No leite propriamente dito tem proteína, tá certo? E aí, gente, assim como tudo na nossa vida, nem pode ser de mais e nem pode ser de menos, tá certo? Quando nós falamos em dietas que têm a quantidade específica de proteínas, a proteína, para ela ser absorvida no nosso corpo, isso aí é bioquímica, isso é biologia básica, isso é fisiologia. Bioquimicamente falando, a proteína é um componente que ele é muito grande, ela é muito grande. Para ela poder ser absorvida no nosso corpo, ela precisa ser quebrada em partes menores, tá certo? E aí, a partir do momento que eu vou fragmentando essa molécula enorme de proteína, eu vou tendo o quê? Submoléculas, que são menorzinhas, e quanto menores elas ficarem, mais fáceis vão ser o quê? Absorvidas pelo nosso intestino delgado, certo? Então, a proteína, gente, que nós comemos na dieta, tá certo? Ela é metabolizada, tá certo? E é formado, ela é quebrada inicialmente, e é formado uma submolécula, uma molécula menor chamada de purina, certo? Então, a purina, ela é resultado, digamos assim, da quebra da proteína, que é uma molécula enorme, e sendo ela enorme, o nosso corpo não consegue absorvê-la. Então, eu preciso quebrá-la. A primeira quebra que essa proteína sofre, gente, ela se transforma em purina, certo? Então, alimentos que são ricos em proteína, gente, eles vão ser degradados, eles vão ser quebrados em unidades menores, que nós chamamos de purina, tá certo? E essa purina, ela vai ser metabolizada e vai gerar um produto que nós chamamos de ácido úrico, certo? Essa é a grande jogada da gota, que é uma doença o quê? Reumática. A gota é uma doença inflamatória que está diretamente associada à
a ingestão em níveis elevadíssimos de proteína na dieta. Por quê, Silvia? Porque a proteína vai ser quebrada pela primeira vez, vai gerar purinas. Purinas, quando são quebradas, geram ácido úrico. Então, o que é que a gente pode subentender? Que uma pessoa que come proteína além do que o que deve, no final de tudo, ela vai ter muito ácido úrico no corpo dela? Vai. E, gente, no nosso corpo não precisa ter nada de mais e nem de menos. Precisa ter a quantidade adequada, tá bom? Então, não é bacana para o meu corpo ter uma quantidade exagerada de ácido úrico. Tudo que é em exagero no nosso corpo vai gerar uma consequência. E qual é a consequência que nós temos em decorrência de um ácido úrico mais elevado do que o que deve no nosso corpo? A gota. Tá certo? Aí, tudo bem, gente? Alguma dúvida? Proteína, primeira quebra, purina. Purina, quando quebra, forma o quê? Ácido úrico. Tudo bem aí? Sim. Vamos lá. Aí nós chegamos na gota. O que é gota? Ei, hoje falamos de articulações, né? O que é uma articulação? Bem no popular, o espaço que existe entre um osso e outro. E aí, entre esse espaço de entre um osso e outro, eu preciso ter o que nós chamamos de líquido sinovial, que é tipo um gelzinho que eu falei para vocês, que tem como função o quê? Amenizar os impactos, né, que o nosso corpo sofre quando dá movimentação, por mais simples que seja, né? Então, gente, se eu falo em líquido sinovial, se eu falo nesse gelzinho que lubrifica, que está em uma articulação, se ele é um líquidozinho, ele tem alguns componentes, né? Ou ele é só uma água insípida, inodora e incolor? Não, ele é formado por alguns componentes, né? Esse líquido sinovial, ele é formado, por exemplo, por proteínas, tá certo? Por sais minerais, tá bom? Agora vejam bem. Se uma pessoa come muita proteína, ela vai ter, consequentemente, o quê? Muita purina e, consequentemente, o quê? Ácido úrico, né? Muita exagerada. Tá certo? O que vai acontecer, minha gente, com esse ácido úrico que está em excesso no corpo? Sabe o que ele faz? Eu acabei de dizer para vocês que o líquido sinovial, aquele gelzinho que está lá na articulação, um dos componentes dele, uma das coisas que forma esse líquido sinovial é o que? Proteína. Ei, ácido úrico não é um produto da metabolização de proteínas? Sim. Se eu tenho ácido úrico além da quantidade normal esperada, gente, o que é que esse ácido úrico vai fazer? Ele vai gerar o que nós chamamos de hiperuricemia. Que danado é isso, professora? Eu disse a vocês que lá no líquido sinovial tem proteínas, tem sais minerais. Dentre sais minerais eu tenho o quê? Sódio, por exemplo. Né? Aí o que acontece com um jovem, tipo meu ex-noivo, que ingeria muita proteína, extremamente carnívoro, o jovem. Então, níveis de ácido úrico elevados no corpo dele, né? E aí, o que é que esse ácido úrico elevado, que nós chamamos de hiperuricemia, certo? Os níveis de ácido úrico elevados no sangue, na corrente sanguínea, tá certo? O que é que faz? Induz a formação, o acúmulo de íons de sódio, que são sais minerais que estão lá na articulação, lá no líquido sinovial. Vários sódios se juntando, gente, forma o que nós chamamos de cristais de monourato de sódio.
Peraí, professor, o que é isso? Vou dizer a vocês o que é isso. Olha aqui essa imagem. O que a gente consegue perceber? Que a articulação do dedão do pé dessa pessoa, desse jovem, tá bem inchada, né? Tá bem demasiada, né? Vixe, professora, será que eu não posso dizer que é uma artrite? Ei, calma aí. Vamos para dentro da articulação, nessa imagem que está no canto superior da tela, certo? Lá na articulação, entre a falange proximal do dedão do pé e a falange distal do pé, nós temos uma articulação. E se nós temos uma articulação, gente, nós temos o quê? O líquido sinovial, né? Que é o gelzinho que fica lá entre um osso e outro. Tá. Nós vimos que esse gelzinho, ele é formado por proteínas, por sais minerais. E dentre esses sais minerais, nós temos o quê? O sódio. Né? Esse jovem, ele tem níveis elevados de ácido úrico no sangue, que nós chamamos de hiperuricemia, tá certo? E qual é a consequência de ter níveis elevados de ácido úrico no sangue? Os íons de sódio, gente, que estão aí dentro desse líquido sinovial, na articulação, eles começam a se juntar, eles começam a se aglomerar, de forma que começa a formar cristais. Tipo um grãozinho de açúcar, o açúcar branco que a gente usa na cozinha de casa. E peraí, a gente sabe que esse líquido sinovial, ele é para ser o quê? Um gelzinho. Uma coisa é eu ter um gel. Outra coisa é eu ter um gel cheio de cristais de sódio. É normal ter bolinhas como se fosse grãos de areia, grão de açúcar dentro da articulação? É normal isso? Não, né? Vai inflamar a articulação da pessoa? Vai. Vai ficar desse jeitinho que a gente tem aqui nesse pezinho no canto inferior da tela. Essa pessoa vai conseguir movimentar essa articulação de boas, vai? Não. Tá inflamado. Peraí, professor, então, o que é que difere a gota urêmica da artrite reumatoide? A artrite, gente, é um processo inflamatório da articulação que nós não sabemos a causa. Lá no líquido sinovial da pessoa que tem artrite, não tem cristalzinhos de sódio, não, tá certo? Já aqui na gota, nós temos uma inflamação da articulação que ocorre devido à formação de cristais de sódio no líquido sinovial. Esses cristais de sódio, eles se formaram ao acaso, não tenho o que fazer, vou formar cristais. Não, gente, formou-se devido ao quê? Devido à hiperuricemia. Devido aos níveis elevados de ácido úrico na corrente sanguínea. Então, veja que para tudo na nossa vida, tudo que é exagerado leva uma consequência. Qual é a consequência do exagero da quantidade de ácido úrico na circulação sanguínea da pessoa? Formação de cristais de monourato de sódio nas articulações. É para eu ter farelinho tipo de areia, de açúcar, dentro da articulação? Pelo amor de Deus, não. Como é que essa articulação vai reagir? Inflamando. O que é que essa inflamação traz de negativo para essa pessoa? Limitação de movimento. Professora, só vai acontecer essa inflamação na articulação do dedo do pé, quem tem gota? Não, gente, pode ser em qualquer articulação. Pode ser na articulação do tornozelo, que é o que nós chamamos técnico-cientificamente de maléolo, tá certo? Pode ser na articulação do cotovelo. Na minha turma, INF 25, que é da noite, eu terminei clínica médica com eles também. E quando eu comecei a falar em gota, uma aluna chamada Ana Carolina Antunes, ela disse, professora, meu avô tem gota. E quando ocorre a agudização da gota dele, as articulações que são mais
comprometidas são as articulações do cotovelo, braço e antebraço. Ela até mandou umas fotos para mim. Eu posso passar para vocês, colocar lá no grupo, que literalmente ficam as bolas no cotovelo do avô dela, quando ele tá em crise. Ele nem consegue se movimentar. Tá certo? Então, qualquer articulação do corpo pode ser comprometida